o nosso Deus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Senhor é o nosso consolo, nosso abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de meu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, incomparáveis são as tuas promessas. Adore ao Senhor, diga meu Jesus, Salvador, meu Jesus. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de meu amor. Tu és o nosso consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome, Senhor. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ó Senhor, incomparáveis são as tuas promessas. Aleluia. Nosso centro de pesquisa e informação já procurou saber, dia 22 de dezembro de 1969, caiu numa segunda-feira. Amém?
já nos passaram essa informação. Glória a Deus. Irmãos, hoje à noite nós vamos falar sobre um assunto interessante, importante, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É um tema, irmãos, que já causou muita divisão e briga entre irmãos. Sabia disso? Não tanto agora, mas no passado, igrejas brigavam, ou irmãos brigavam por causa desse assunto, que é o batismo com o Espírito Santo. Essa expressão, irmãos, batismo com o Espírito Santo, alguns falam batismo no Espírito Santo, é encontrada na Bíblia, né? É um termo bíblico, é uma expressão bíblica, encontrada no Novo Testamento. Principalmente no livro de Atos. Se você for ler o livro de Atos, você vai encontrar essa expressão, batismo com o Espírito Santo, que significa derramamento do Espírito Santo. Se nós fôssemos definir batismo com o Espírito Santo, talvez uma definição mais abrangente seria essa: é um derramamento do Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, importante nós sabermos, que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Amém? Por que é importante falar isso? Porque, irmãos, de vez em quando aparecem alguns pregadores, principalmente pregadores, fazendo reuniões e dizendo assim: olha, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Só que, biblicamente, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Vamos ler lá em Mateus 3,11. João Batista falando isso, né? Olha o que João diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o fogo. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É Ele. E uma coisa importante, irmão, nós já aprendemos isso há uns 15 dias atrás. Eu falei aqui numa quarta-feira que o Espírito Santo, irmãos, não é uma coisa que as pessoas podem manipular. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amém? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então não é algo que nenhum pastor, pregador ou crente possa ficar manipulando. Porque às vezes, irmãos, o que a gente percebe é o Espírito Santo. As pessoas falam do Espírito Santo como se fosse uma coisa e que manipulam o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vai Espírito Santo. Diz que um irmão estava numa vigília abençoada, uma vigília em cima do morro, lá na montanha, e o poder caindo. Aí de repente ele diz assim: chega de poder, chega. Poxa, quem determina, irmãos, a unção, o poder que está caindo, não é a gente não, né? Mas ele mandou que o poder acabasse. Acaba poder, eu quero que o poder acabe agora. Poxa, o poder estava caindo no monte. Irmãos, esse tipo tenha cuidado. Ninguém manipula Deus, ninguém manipula Jesus e ninguém manipula o Espírito Santo. Amém? Ninguém tem essa autoridade de ficar manipulando as pessoas da Trindade. Não pode, irmãos. Então, como diz a palavra, o Espírito Santo, está escrito, sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai.
Assim é o Espírito Santo. Ele não pode ser manipulado. Vamos ver então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo na Bíblia. Os irmãos, acho que sabem, os irmãos que leem o Antigo Testamento, que essa questão de ser cheio do Espírito Santo é uma promessa que está já no Antigo Testamento. Havia Espírito Santo, irmãos, havia o derramado do Espírito Santo no Antigo Testamento? Havia, só que não era todo mundo que recebia o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, no Antigo Testamento, só era derramado na vida de algumas pessoas. Por exemplo, os profetas. Os profetas, eles profetizavam cheios do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Então acontecia muito com os profetas. Os sacerdotes também, eles recebiam porção do Espírito Santo. Alguns reis, juízes, os juízes principalmente, para exercer o ministério que Deus dava a eles, de juiz, eles precisavam do derramamento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele já atua na terra há muitos anos, né? Desde o início da criação do mundo, o Espírito Santo já está atuando. E atuando já na vida das pessoas. Vamos ler Isaías 32:15, Isaías profetizando sobre o derramamento do Espírito. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Olha, profecia sobre a respeito do derramamento do Espírito Santo. Isaías 44:3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre e minha bênção sobre os seus descendentes. Amém? São várias profecias, irmãos. Tem aquela bastante conhecida, a gente não vai ler, a profecia de Joel, que nos últimos dias, haveria um derramamento do Espírito Santo sobre a terra, e nós cremos que estamos vivendo esses últimos dias. Então, há profecias no Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo. O próprio Jesus, irmãos, falou do batismo com o Espírito Santo. O próprio Jesus falou. Ele falou lá em Lucas 24:49. Vamos ler? Olha o que Jesus fala. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus está falando aí a respeito do derramamento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes. Vamos ler também Atos 1:4 e 5. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Está falando aí de Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. E aí veio, irmãos, realmente o dia de Pentecostes, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Agora, irmãos, existem duas interpretações diferentes a respeito do que significa o batismo com o Espírito Santo. Na questão, quando o batismo acontece, quando é que um crente é batizado com o Espírito Santo e como ele é batizado. Aí há divergências. Existem duas principais correntes doutrinárias. E eu vou passar para vocês as duas. A primeira interpretação diz que
do Espírito Santo está ligado diretamente com a conversão. Ou seja, quando você se converte, você é batizado com o Espírito Santo. De acordo com essa interpretação, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo. Essa interpretação, irmão, se baseia principalmente em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Vamos ver 1 Coríntios 12, 13? Assim, Paulo falando, assim também, todos nós, judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito. Aí está falando do Espírito Santo, porque está com letra maiúscula, viu, irmão? Quando aparece a palavra Espírito com letra maiúscula na Bíblia, está se referindo ao Espírito Santo. Quando aparece a palavra Espírito com letra minúscula, está se referindo o quê? Ao nosso Espírito. Para não atrapalhar. Para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, baseado nesse texto, essa linha de interpretação diz assim, não, todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo na sua conversão. Agora, a segunda interpretação entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. E acontece depois da conversão. Essa experiência da segunda bênção. Eles dizem assim, que a primeira bênção é a conversão. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. E dentro dessa linha de pensamento, existem duas vertentes, dois grupos. Um grupo diz que a evidência de que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, que a evidência é o dom de línguas. Se ela não tem o dom de línguas, ela não é batizada com o Espírito Santo. A outra vertente, dentro ainda dessa interpretação, o dom de línguas pode ou não ser uma evidência de que a pessoa foi batizada. Ou seja, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas. E aí eles se baseiam naquele texto que Paulo diz assim, falam todos línguas, interpretam todos. Então se baseiam nesse texto. Essa segunda interpretação, irmãos, eles se baseiam, um dos textos que se baseiam é Atos 18, 14 a 17. Vamos ver? São os crentes de Samaria. Samaria recebeu o Evangelho. Houve gente convertida em Samaria. Olha o que aconteceu. Os apóstolos em Jerusalém, porque Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Os defensores dessa segunda interpretação, que é o batismo do Espírito Santo, é uma segunda bênção, eles afirmam o quê? Que os crentes de Samaria, eles já eram crentes, porque haviam sido batizados em nome de Jesus, mas eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito. Diz aqui o texto, que Pedro e João oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então eles afirmam, e esse texto é um dos textos que eles baseiam a sua afirmação, de que é possível, existe crente, mas que não é batizado com o Espírito Santo. E eles citam os crentes de Samaria, porque já haviam sido batizados na água, mas ainda não tinham recebido
o batismo com o Espírito Santo. Aí eles citam também o caso de Paulo. Paulo se converteu e só 3 dias depois é que ele foi batizado com o Espírito Santo. Você lembra da experiência de Paulo, no caminho de Damasco? Se converteu, ele recebeu o Espírito Santo. Bem, e algumas igrejas, irmãos, dão tanta ênfase nessa questão do batismo com o Espírito Santo, que nessas igrejas só pode ser líder, por exemplo, só pode ser diácono, só pode ser presbítero, só pode ocupar cargo de liderança, batizado com o Espírito Santo, com evidências em línguas estranhas. Tem igreja que é assim. É a que a gente chama daquelas mais pentecostais, né? Tem outras que são mais flexíveis. Não, a pessoa pode assumir cargo de liderança, mesmo sem ter sido batizado com o Espírito Santo, ter falado em línguas, pode assumir cargo de liderança. Então acontece isso. Eu falei no início que já houve muita briga por causa disso, né? Divisão de igrejas, e separação de denominações, convenções, racharam e surgiram por causa da doutrina. Ainda com relação, irmãos, ao batismo com o Espírito Santo, de acordo com essa segunda interpretação, no início, o batismo com o Espírito Santo estava muito ligado à santificação. Por quê? Para que o batismo com o Espírito Santo? Para santificar. Essa era e é a afirmativa de algumas igrejas, dos crentes que defendem essa segunda interpretação. O batismo com o Espírito Santo é com o intuito da santificação. Com o tempo, e há uma outra vertente que a ênfase mais é no poder. Não, o batismo com o Espírito Santo é o crente. Poder para evangelizar, poder para expulsar demônio, poder para orar por cura. E então aí já foi uma outra ênfase do batismo com o Espírito Santo. Mas a posição que predomina hoje, irmãos, os pentecostais, é que o Espírito Santo tem a função de capacitar os crentes com dons espirituais. Infelizmente, irmãos, tem se dado mais valor, né? E não só em igreja pentecostal, em várias igrejas tem se dado mais valor ao poder do que à santificação. É por isso que pessoas que oram por cura e a pessoa é curada, falam línguas, mas, irmãos, quando você vai ver o comportamento da pessoa, está devendo na praça, passa cheque sem fundo, bate na mulher, mas, né, está lá cheio do Espírito Santo, né, profetiza, púlpito, prega que é uma maravilha, né, olha, sapateia, né, carismático, mas, irmãos, aí quando vai ver essa área da santificação, fica muito a desejar. Irmãos, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ela enfatiza muito mais a santificação. O principal papel do Espírito Santo não é nos dar poder. Sim, ele nos dá poder, mas o papel principal do Espírito Santo é nos santificar, nos tornar mais parecidos com Jesus. Devemos sim buscar o poder do Espírito Santo. E se formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter poder. Mas devemos entender o seguinte: se eu estou cheio do Espírito Santo, a prova do Espírito Santo é eu ser uma pessoa correta, honesta, pura, que perdoa, que tem a mente limpa. Essa é uma prova que eu sou cheio do Espírito Santo. É a maior prova.
A prova de espiritualidade, irmão, não são os dons, são os frutos. Às vezes a gente dá muita ênfase nos dons, é ou não é verdade? E se esquece dos frutos do Espírito Santo. Então, nós temos que observar isso. Sim, a questão da evidência do batismo com o Espírito Santo, que é falar em línguas, professores dessa interpretação, eles citam também o caso de Cornélio. Você lembra de Cornélio? Que Pedro foi visitar Cornélio. E aí Cornélio, né? Era um homem o quê? Temente a Deus. Aí Pedro começou a pregar. O que aconteceu de repente? O Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, né? E aí o que aconteceu lá? Falavam o quê? Línguas, não foi? Lá na casa de Cornélio. Então, tem essa questão também de Cornélio. Vamos ver agora os argumentos da primeira interpretação, né? Eu já citei Efésios, né? Que cita Efésios, não, desculpa. 1 Coríntios 12, 13, né? 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Só para lembrar. Porque eu comecei falando dos argumentos da segunda interpretação. Agora eu vou falar os argumentos daqueles que dizem que batismo com o Espírito Santo é na hora da conversão. Tem um texto ainda aí? Apagou? Está com problema, né? A gente vê o texto. Mas vamos ver a argumentação. A argumentação é a seguinte: é que as profecias que tem no Antigo Testamento sobre o enchimento do Espírito Santo, elas dizem que o derramamento vai ser para todo mundo, não para algumas pessoas. Temos argumento assim, não. As profecias que estão no Antigo Testamento dizem que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Não sobre alguma carne, mas sobre toda a carne. Então, é geral. Toda a carne. De fato, dizem os defensores dessa argumentação, que experimentam um revestimento maior do Espírito Santo do que outras pessoas. E realmente isso é correto, né, irmãos? A gente vê assim na igreja, tem crente mais espiritual do que outros, tem ou não tem? Tem ou não tem? A gente percebe, né? Agora, por que tem crente mais espiritual do que outro? Porque tem gente que busca mais, não é isso? Quem busca mais, quem busca menos, vai receber menos. Porém, irmãos, continuando dentro da linha não existem, isso não significa que existem dois tipos de crente: o que é batizado com o Espírito e o que não é batizado. Não existe dois tipos de crente. Existe sim, crente mais espiritual e crente menos espiritual, ou aquele crente que a gente chama de carnal. Crente que tinha naquela época da igreja primitiva, né? E tem hoje. Hoje tem. Na igreja de Corinto tinha crente carnal, né? Tinha crente carnal. Ainda dentro dessa argumentação, eles dizem: não se encontra nas epístolas do Novo Testamento para que os crentes busquem o batismo com o Espírito Santo, nas cartas paulinas, né? Ou nas cartas em geral. Não existe nenhuma ordem. Existe sim uma ordem para que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo, como por exemplo Efésios 5, 18. Vamos ler Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E esse enchimento não deve ser buscado, esse enchimento deve ser buscado repetidas vezes, e não apenas uma vez só, mas repetidas vezes. O crente
ele tem que ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã. Amanhã e sexta. Não, sexta não, pastor, sexta é folga. Não, sexta também. Sábado, o que é que vocês acham do sábado? Sábado, não, sábado cheio do Espírito Santo. Não existe um batismo com o Espírito Santo. Existem vários batismos com o Espírito Santo. Se entendermos que o batismo com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Então esse batismo tem que acontecer vezes, e não uma vez só. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ou não estão entendendo nada? A minha preocupação é que os irmãos estejam voando. Eu estou falando aqui de quê? 2 escolas de interpretação a respeito do batismo com o Espírito Santo. Que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. Nesse caso, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Você é batizado, o irmão que está do seu lado é batizado. A outra escola de interpretação diz que não. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão, segunda bênção que você recebe. E a evidência de que você é batizado com o Espírito Santo é você falar em línguas estranhas. Estão entendendo? Entenderam? Você defende qual teoria? Irmãos, eu quero um caminho alternativo. Amém? Um caminho alternativo. Olha só. Eu acredito, irmãos, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo, aí, irmão, depende de como você dá o significado de batismo com o Espírito Santo. Eu acho que a grande questão está aí, irmãos. Se você entender, se nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é um enchimento do Espírito Santo, eu vou entender o seguinte, que o batismo do Espírito Santo não é uma experiência isolada e única, como afirma uma interpretação. Não, o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo quando? Olha, eu fui batizado em 1982 e tal, e tal, e tal. Né? Se nós entendermos que o batismo com o Espírito Santo significa enchimento com o Espírito Santo, nós vamos dizer o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência única, mas é uma experiência de todos os dias. Amém? Ou seja, todos os dias eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Se eu interpretar batismo com o Espírito Santo nesse sentido, em que nós nos baseamos, irmãos? Assim, se você for ver o livro de Atos, você vai ver que além do enchimento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, houve outros enchimentos do Espírito na vida dos apóstolos. Só para citar aqui, Atos 4:31. Atos 4:31. Olha que aí já tinha passado o Pentecoste, viu? Os discípulos já tinham sido cheios no Pentecoste. Agora repare, pouco tempo depois, poucos dias depois, olha o que aconteceu. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oxe, mas eles já não tinham sido cheios lá em Jerusalém? Por que ser cheio de novo agora? Por que ser cheio de novo? Acho que foi um pastor que estava pregando aqui que falou. Foi na conferência profética. Diga para quem está ao seu lado. Porque crente vaza. Quem está aqui na conferência profética lembra disso, né? Crente vaza, irmão. Se você não repor, fica vazando, daqui a pouco você está vazio de novo. Viu? Crente vaza. Teve a experiência no Pentecoste, mas aí Deus percebeu, e eu preciso encher esses discípulos de novo.
Eles estão precisando de, né, encher. Aí veio o Espírito Santo aqui, encheu eles. Aí eu entendo que houve um novo batismo. Houve um novo batismo com o Espírito Santo. Houve um novo batismo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver em várias ocasiões os discípulos sendo cheios do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, seria o enchimento do Espírito Santo. E não estaria limitado, e nem estaria limitado, veja só, ao novo nascimento. Aí eu já pego a outra teoria, que diz que batismo com o Espírito Santo é no novo nascimento só. Ou seja, quando a pessoa se converte, ela foi batizada com o Espírito Santo. Sim, porque baseados, irmãos, realmente em 1 Coríntios 12, 13, o texto está bem claro. Paulo está dizendo que todo crente é batizado com o Espírito Santo, né? A gente não tem como negar. Agora, muitos se acomodam nisso. O que é que a gente observa hoje, irmãos? Crentes acomodados. Não, eu já tenho o Espírito Santo, não preciso de mais nada, já tenho tudo. Não, irmãos, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo todo dia. Tudo bem, você recebeu o Espírito Santo quando converteu, amém, glória a Deus, você tem o Espírito Santo. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, e a outra coisa totalmente diferente é o Espírito Santo ter você, que é o batismo. Porque, irmãos, o que acontece com batismo? O que é batizar? Quando uma pessoa é batizada na água, o que acontece? Ela é totalmente mergulhada onde? Na água. A água cobre a pessoa, cobre ou não cobre? Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o Espírito Santo cobre a pessoa totalmente. Amém? Ela é coberta com o Espírito Santo. Então, irmãos, eu entendo assim, que o termo batismo com o Espírito Santo talvez não seja o mais adequado para se referir a essa questão do crente cheio, não cheio, né? Não seria o termo mais apropriado. Palavras como revestimento, capacitação ou enchimento seriam as mais indicadas. Então, o que a gente pode dizer? Que os dois lados, irmãos, têm certa razão, tanto a primeira interpretação como a segunda, né? A primeira interpretação no sentido de que todo crente, né, em certo sentido, de certa forma, é batizado com o Espírito Santo. Mas de acordo com a segunda interpretação, só ter o Espírito Santo não é suficiente. Você precisa de uma segunda bênção, e eu diria, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta, né? De uma bênção especial. Todo dia, irmãos. Todo dia nós temos que nos colocar debaixo da torneira. Diga para quem está ao seu lado, vamos nos colocar todo dia debaixo da torneira. Que torneira? A do Espírito Santo. Amém? Porque, irmãos, as duas interpretações têm perigos. A interpretação de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pós-conversão, qual é o perigo? A pessoa se acomodar. Tive uma experiência, já sou batizado com o Espírito Santo e tal. Não, todo dia você tem que ser cheio do Espírito Santo. Todo dia. E o perigo da outra não, já é batizado, se converteu, é crente, né? E aí o que acontece? Muitas igrejas e crentes mornos, frios espiritualmente, frios, porque não buscam, e quem não busca, não acha. Quem não bate, a porta não vai se abrir, e quem não pede, não recebe. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que ir à fonte todos os dias. Todos os dias. Mas irmãos, houve muita briga por causa disso. Muita briga. Crentes se ficaram de mal, não se falam, né? Não se falavam, não se falam.
Alguns até, irmãos, entendem, fazem diferença entre com e no Espírito. Dizem assim, não, todo crente é batizado no Espírito, mas nem todo crente é batizado com o Espírito. Aí entra nesses termos, irmãos, já começa, né, com, no e tal. Irmãos, eu sempre entendi na minha vida espiritual, porque esse assunto na minha cabeça era muito confuso. Eu ouvi uma coisa, ouvi a outra. Eu disse, meu Deus. E eu ficava na dúvida, sou batizado, não sou, não sou. Irmãos, e a pessoa vinha me perguntava, você já é batizado? Não sei. Olha, irmãos, aí eu decidi, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou buscar o Espírito Santo todo dia. Eu vou procurar ser cheio do Espírito Santo todo dia. Quero ter experiência com o Espírito Santo todo dia. Se Deus quiser me dar os dons espirituais, eu quero os dons espirituais. Amém, irmãos? E eu creio que é assim, irmãos. Respeito as interpretações diferentes. Talvez tenha pessoas aqui que sejam da primeira interpretação, outros aqui da segunda, outros pensam como eu penso. Não tem problema nenhum, irmão. Todo mundo tem liberdade. Amém? Todos são de Deus, amém? Lá no céu vai ter gente batizada com o Espírito Santo, gente que é considerada que não é batizada com o Espírito Santo, vai estar no céu também. Amém, irmãos? Vai ter pentecostal, vai ter, né? O crente normal, né? Vamos lá, o crente normal, o tradicional, não é verdade? Vai ter aquele que vai ser salvo pelo fogo, né? Aquele que é salvo pelo fogo vai estar lá no céu. Então, irmãos, eu acho que o importante de tudo, irmãos, é entendermos o quê? Que o Espírito Santo é uma pessoa e que nós precisamos, irmãos, depender dele todo dia, 100%. Se colocar debaixo da torneira, a gente vaza, todo dia a gente vaza, é uma coisinha, é outra, aí vai vazando. Se a gente não tomar cuidado, fica vazio espiritualmente. Outra coisa, irmão, a gente não pode depender de momentos espetaculares na nossa vida espiritual, porque tem crente, irmãos, é por isso que tem crente que fica correndo de retiro em retiro, de vigília em vigília, porque ele depende desses momentos. Mas, irmãos, isso não é todo dia. Vão ter dias na sua vida que você não vai sentir nem vontade de vir para a igreja. Seja sincero comigo. Você já não teve dia que você ficou com vontade de ficar em casa? Você deixou de ser menos crente por causa disso? Não, irmãos. Porque o crente não pode viver de momentos assim. Amém? Você tem que viver não baseado nas suas emoções. Não interessa se você não está sentindo Cristo aqui hoje, Ele está aqui, amém. Não se sentir nada, Ele está aqui, que é para dizer que Ele está aqui, amém. Olha, irmão, porque eu já vi, irmãos, estou cansado de ver gente que volta pegando fogo de retiro, volta labareda. Só que depois, irmão, um mês depois eu encontro com essa pessoa. Cadê a labareda? Cadê a labareda, irmão? Não, irmão, não dependa disso. Amém. Ter experiências é ótimo. Eu já tive, irmão, experiências com o Espírito Santo, né? Ser batizado com um sorriso. Glória a Deus. Irmão, nunca esqueço de um Manaim que eu fui em Canaã, irmãos. Um Manaim que eu nunca esqueço desse Manaim, porque ali, né, eu tive experiências com Deus ali, naquele Manaim. Mas, né, mas tem dias que a minha vida está, né, é aquela preguiça. Ei, rapaz, hoje tem que pregar. Senhor, me dá graça para subir lá no púlpito. Uma vez a esposa do pastor acordou o pastor: acorda, homem, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Aí ele perguntou para a mulher: me dê uma razão. Aí ela disse: você é o pastor da igreja.
Irmão, porque, irmão, se Deus fosse depender, né, de crente que só faz a coisa quando quer, ou quando está sentindo, misericórdia. É por isso que está escrito: pegue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Sabe qual é o sentido, irmãos, desse texto? Não é bem a questão de tempo, não, de quinta a sexta-feira, não. Pregue a palavra, esteja disposto ou não. Esse é o sentido no original. Pregue a palavra, Paulo dizendo, esteja disposto ou não. Irmão, mesmo eu não estando disposto, eu vou para a igreja, amém? Porque eu sei que o lugar certo para eu estar é na igreja. Que história é essa? Mas eu vou para o culto se eu sentir vontade. Hoje está assim, crente está assim. Estabeleça que você vai para o culto. Domingo de manhã, meu lugar é na igreja. Quarta-noite é na igreja. Não vou nem pensar. Carne, nem questione comigo, carne, que eu já decidi, mesmo não sentindo vontade. Porque eu entendo que é um compromisso, irmãos, que a gente tem. Irmãos, teve um dia, eu era dirigente da congregação lá em Pirajá. E eu era incumbido dessa congregação e tinha um culto na semana para pregar lá. E eu saía daqui, irmão, só que nesse dia, foi um dia que para eu pregar, irmãos, eu preguei porque, né, eu já entendi, eu entendi isso desde o início, irmão, não importa o que eu estou sentindo. Nesse dia de tarde eu vim aqui, que eu vim conversar com uma moça. A pastora está me olhando, já tem tempo. Vim pedir ela em namoro. Irmãos, a irmã me deu um não, assim, pum. Eu me lembro, irmãos, eu fui ali para lá, para esperar o ônibus de Pirajá. Sentei não tive nem coragem, nem força para esperar o ônibus em pé. Sentei na calçada, baixei a cabeça assim, fiquei até chegar a Pirajá. Naquela época não tinha metrô, tinha que ir para na Lapa. Irmão, cheguei lá na igreja, né? Mas preguei. Amém? Diga para o seu irmão, meu irmão, vai em frente. Aconteça o que acontecer. Não dependa das suas emoções, não, porque senão você não vai fazer nada. É isso, irmãos, que eu creio. Ser cheio do Espírito Santo. É você não ficar vivendo de emoções, que nem todo dia vai ter emoção. É ou não é verdade? Até porque, irmão, se todo dia fosse experiência, você ia morrer. Você ia morrer. Aproveite os dias, né, de transfiguração, porque vai ter que descer, ó. Jesus disse, vamos descer. Ah, Jesus, vamos ficar aqui, fica uma barraca para mim, uma para tu, Moisés, Elias. Não, vamos descer, rapaz, desce. Aproveite a experiência, mas saiba que no dia a dia não é assim não. No dia a dia você vai ter que andar pela fé, olhar, ver o que não está vendo, amém? Fazer o que precisa ser feito. Imagine, irmão, se Jesus fosse fazer a vontade dele. Qual foi a oração no Getsemane? Qual foi a oração no Getsemane? Senhor, se for possível, ou seja, Deus, não é a minha vontade. Eu não estou com vontade de ir para a cruz. Não estou com nenhuma vontade, Deus. Jesus deixou de ser menos espiritual por isso? Deixou? Não. Jesus foi sincero. Eu não estou com vontade. Mas, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio. É isso. É você perdoar sem ter vontade. Perdoe, meu irmão. Não precisa ter vontade para perdoar, não. A Bíblia manda perdoar. Se você é cheio do Espírito Santo, perdoe. Amém? Agora aproveite a onda quando ela vier. Surfe na onda. Dê surfada na onda.
E é por isso, irmãos, é bom o avivamento, é por isso, porque quando tem avivamento, vem uma onda atrás da outra. Amém? Mas aí vem o crente, não se arrepia, não sente. Ô, irmão, mas nem todo dia é uma conferência profética, nem todo dia, né? Então eu tenho que me estabilizar. Eu vou viver os bons momentos, mas vou me segurar nos maus momentos, né? Vou me segurar. Eu creio que é isso que o Espírito Santo quer, irmãos. É isso que o Espírito Santo quer. Porque não adianta, irmãos, sou batizado ou não sou batizado, não adianta se está em altos e baixos, né? E não adianta. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus, não importa o que estamos sentindo ou pensando, já estou até entrando, né? Mais um outro assunto. Não são suas emoções que determinam o que você vai fazer ou deixar de fazer. Não são os seus sentimentos, mas é o que Deus está mandando na palavra. Eu já falei isso aqui, irmãos. Os irmãos acham que eu gosto, que quero e evangelizar no carnaval? Irmão, eu prefiro estar descansando. Aquele ambiente lá é terrível, né? Mas tem uma ordem na Bíblia: evangelize. Eu não vou discutir a ordem de Deus, eu vou fazer. Amém? Se é para perdoar, eu vou perdoar. Não entra em questão se eu quero ou não quero. Amém? Então ser cheio do Espírito Santo é isso. É você ter uma vida equilibrada. É você, né, não ser hoje de um jeito, amanhã de outro jeito, né? Muda de temperamento assim, como muda de roupa. É uma pessoa instável, não é confiável, né? Você não pode entregar nada para ela fazer, que você não sabe se ela vai terminar o trabalho ou não, né? Não é fiel, né? É fiel a um, não é fiel ao outro, obedece quando quer. Irmãos, isso não é isso. Ser cheio do Espírito Santo não é isso não. Amém? Deus, Ele está querendo estabilidade e equilíbrio, e o Espírito Santo dá isso para a gente. Ele dá isso para a gente, irmão. Porque agora não tenho mais vontade para ir, não vem para a igreja. Irmãos, antigamente não tinha isso não. Eu me lembro, eu morava na Pituba. Culto aqui de domingo à noite, terminava 9h30 da noite, 10 horas. Eu saía daqui andando, entrava dentro, na Lapa, pegava meu ônibus, chegava em casa às 11 horas da noite, 11h30. Não, eu tenho que estar aqui domingo. Não é o que eu quero, o que eu sinto. É culto, estou na igreja, é culto. Amém? Diga para quem está só mesmo, ele tem culto, então está na igreja. Sim. Tem, né, de questionar. Não, irmão. E aí cada um vai fazendo a sua vontade. E aí tem crente que deixa de vir mais para a igreja, não está mais vindo mais, né? Porque tem outras coisas para fazer. E os interesses dele passam em primeiro lugar, os de Deus em segundo. E aí vai, irmãos, a nossa vida. Oferta quando eu quero, quando eu não quero oferta. Dizimo quando eu quero. Aí por aí vai, irmão. Por aí vai. E agora? Então, eu não fico muito preocupado com esse negócio de é batizado ou não é não. Eu quero ver o dia a dia, a vida da pessoa. Eu quero ver o dia a dia da pessoa. Como é que você reage quando você é insultado? Mas eu falo língua. Sim, tudo bem, amém. Então perdoe. Se você falar língua, perdoe, irmão. Se você falar, amém. Não, mas eu oro e as pessoas são curadas, amém. Mas eu quero ver agora como é que você se comporta. Quando pisam no seu pé, e agora? Aí eu quero ver o cheio do Espírito aí. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, eu acho que houve muita discussão, muita divisão, que não deveria ter havido. E é interessante, irmãos, que aqui no Brasil existem duas convenções. Existem mais convenções batistas, mas existem duas: a batista tradicional e a batista renovada. E sabe por que ela, antigamente, em 1960, era uma única convenção? Mas por causa dessa questão do batismo com o Espírito Santo, elas se dividiram. Muitos batistas saíram da Convenção Brasileira e fundaram a Convenção Nacional. Sabe o que aconteceu há uns 5 anos atrás, uns 8 anos atrás? Os dois líderes das duas convenções sentaram, estudaram esse assunto e disseram: rapaz,
Por que a gente brigou? Por que nós brigamos? Vamos fazer as pazes novamente? Vamos nos unir? Olha, irmãos, que coisa, hoje as duas convenções andam unidas, porque era como gato e cachorro. Quando a gente se encontrava com outro batista, né, a gente perguntava logo: sua igreja é de que convenção? A minha é nacional, e a sua? Você é tradicional ou é renovado? Olha, isso entre os batistas, né? Aí quando a gente encontrava com o assembleando humilhava a gente. Você fala em línguas, aí mexia o chicote na gente. Um humilhando o outro. Irmãos, para vocês terem uma ideia, pastor Rosivaldo Araújo, que foi pastor dessa igreja, que compôs o hino Obra Santa do Espírito, ninguém detém a Obra Santa, quando saiu dessa igreja, foi pastorear uma igreja chamada Tradicional em Feira de Santana. O pai da renovação espiritual no Nordeste foi dirigir, ser pastor de uma igreja da Convenção Batista Brasileira, que botou os renovados para fora, os batistas para fora, renovado. Foi. Que coisa, hein? Amém? Não vamos brigar por causa disso, irmão. Não vamos cometer o mesmo erro do passado. Não vamos cometer. Amém? Então, o que é que eu creio? Os irmãos entenderam? Eu creio que nós precisamos ser batizados todos os dias. Que o batismo com o Espírito Santo não é uma única vez, é todos os dias. Amém? Que só a conversão não é suficiente, né? Já tem o Espírito Santo? Não é suficiente, não. Você precisa ter mais. Amém? Você precisa ter mais. Vamos ficar em pé e vamos orar? Espero ter esclarecido um pouquinho para alguns irmãos, porque de vez em quando, irmão, chega alguém e me pergunta, né? Ei, pastor, e aqui como é? O que é que a igreja pensa sobre o batismo com o Espírito Santo? Eu penso assim, irmãos, né? Tenho caminhado assim. Mas respeitamos quem pensa diferente, né? Os nossos irmãos pentecostais, a gente respeita, né? O importante é o que eu falei, o importante é dar testemunho, ter poder do Espírito. Pode chamar essa experiência como você quiser chamar. Quer chamar de batismo? Amém, chame de batismo. Quer chamar de unção? Chame de unção. Quer chamar de revestimento? Chama de revestimento. Dê o nome que você quiser, mas seja cheio do Espírito Santo. Amém? Então, qual vai ser a nossa oração? Senhor, eu quero ser batizado todo dia. Deus, eu quero ser batizado. Ore nesse sentido. Senhor, eu quero ser batizado todo dia, Senhor. Talvez você tenha tido uma experiência no passado, que você até denominou essa experiência de batismo com o Espírito Santo. Não tem problema, não tem problema nenhum. Mas você vai orar: Senhor, eu quero ser batizado agora todo dia. Quero todo dia, Senhor, estar, recebendo a unção. E você vai orar também: Senhor, eu não quero mais viver baseado nos meus sentimentos. Eu não quero, Deus, viver de experiências e experiências, de emoções e emoções, de retiros em retiros. Não, Senhor, eu quero que todo dia, na minha vida, eu quero viver, ó Deus, na Tua presença. Não quero depender de nada, só do Teu Espírito. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, Te pedir, ó Deus, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo todos os dias, ó Pai. Queremos, ó Deus, essa renovação espiritual. Queremos ter essa unção espiritual, Pai, todos os dias. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a andarmos na Tua presença. Que não estejamos baseados, ó Deus, nos nossos sentimentos, mas que possamos, ó Deus, viver independentemente do que estamos sentindo.
que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, que o Senhor possa nos encher todos os dias. Ó Pai, nos abençoa e continua nos ajudando. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Vamos ouvir.